Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje nosso vídeo ficou um pouco mais tarde, mas se fez valer porque eu precisei ficar em casa por mais um tempo. Mas eu louvo a Deus pela melhora, por sentir-me bem, por ver tantas pessoas que me amam e que me dão conselhos, orientações naturais para que eu possa então estar recuperado. E louvado seja Deus por isso, né? Quão bom e quão suave é que haja união entre os irmãos. Então isso é muito bom e é muito gratificante. O assunto da lição de hoje, a cadeia da impiedade. O que é que ele prende? O que é uma cadeia, na verdade? Sabe, eu tenho ouvido de algumas pessoas não cristãs que costumam dizer o seguinte: eu não aceito o evangelho porque eu não vou poder viver como eu quero viver. Eu vou deixar de fazer isso, tenho que deixar de fazer aquilo, eu vou viver preso. E eu pergunto, a Bíblia nos fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Deus dá liberdade. A própria palavra, ela que nos liberta, ela não nos prende. Não é uma palavra de restrições, não é uma palavra que tem imposição para não, não, não. Mas ela nos dá liberdade para escolher com liberdade aquilo que é o melhor para a nossa vida. E quando eu digo que a palavra de Deus, ela é autoridade e ela que nos dá liberdade, é só olharmos para João 17:17. Santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. E o texto que eu citei, de João 14, verso 6, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, esse é o propósito da verdade de Deus. A palavra de Deus nos liberta dos ardis do inimigo, daquele que nos prende ao mundo. E eu pergunto, quando a pessoa está viciada em alguma coisa, quer seja no álcool, no fumo, quer seja na prostituição, quer seja na bebida alcoólica, essa pessoa ela está de fato livre? Quantas pessoas já não chegam para mim e falam assim, Abel, eu queria me libertar disso aqui. Eu não consigo me libertar, às vezes um relacionamento tóxico, que não consegue se libertar, ela fica presa. Então eu pergunto, isso de fato é uma prisão? E o texto da lição fala assim, cadeia da impiedade são aqueles que, no caso, querem viver na impiedade e se prendem àquilo. Sabe, tem um hino do Inário Adventista antigo, do ano número 300. Eu não posso dizer o novo porque eu não tenho memorizado. Mas uma frase desse hino, muito lindo por sinal, herdeiro do reino, ele diz assim, ó, rompe as cadeias que ao mundo te prendem, vem logo a Cristo, que te há de salvar. Inário Adventista, número 300, do antigo, o nome do hino é Herdeiros do Reino. Então, olha o conselho, rompe as cadeias que o mundo te prende e vem logo a Cristo. Vem, como diz no outro hino, vem logo sem hesitar, venha Jesus te entregar. Ó, busque em Cristo perdão e dá-lhe teu coração. Sabemos que o coração é o centro das nossas emoções e muitos estão com o coração preso aqui. É um ponto muito crucial. Nós devemos nos libertar dessas cadeias da impiedade e aqui o autor da lição nos deixa muito claro. Olha o que é que Paulo fala a Timóteo no capítulo 2 e o verso 8 e o verso 9, em sua segunda carta, o texto diz assim: recorda-te de Jesus Cristo, Paulo dizendo para Timóteo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada, ou seja, não está presa. A palavra de Deus está livre. Lembre-se que quando Pedro estava em Filipos, preso ali, em Cesareia, melhor dizendo, naquele momento, quando quando Paulo estava preso em Filipos e quando chega o carcereiro, ele estava preso, mas a sua palavra, a palavra de Deus estava livre, ele cantou hinos. Quem estava preso era aquele carcereiro que, embora geograficamente ou de maneira física estivesse livre, ele chegou lá pedindo arrependimento, pedindo confissão, chegando a ele com arrependimento e pedindo, olha o que é que o texto que eu falei para vocês, arrependam-se. Rompe as cadeias que o mundo te prendem, vem logo a Cristo. E isso é o que deve fazer, quando eu falei do outro hino. Vem logo sem hesitar, vem a Jesus te entregar, busca em Cristo perdão e dá-lhe o teu coração. Perdão que o telefone tocou aqui. Aí o que acontece? Isso é uma cadeia que deve ser liberta por nós a cada momento. Então, pense direitinho o que é que ele prende. Aqui, irmãos, nessa lição de hoje,
de terça-feira, fala sobre dois grupos que estão antagonicamente lutando para com o senhorio. Cristo não está lutando para ser o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Cabe a mim e a você aceitá-lo ou não. Satanás quer ser o nosso Senhor, mas ele não é. Mas ele quer impor isso. E aqui nesse tema, irmãos, o assunto poderia destrinchar muitas coisas, mas o tempo não nos permite. Eu aconselharia a você, se possível, pudesse ler o capítulo 37 do livro Grande Conflito, quando fala assim, o título é, deixa eu ver, não sei que eu deixei ele, está aqui. O título do livro, irmãos, é O Último Convite Divino. Perdão. Esse também, mas o crucial aqui é o maior perigo para o lar e para a vida. Sabe? Vai existir um momento, irmãos, que vai haver uma imposição. Esse texto de Apocalipse 13, 15 a 17, fala que as duas bestas irão se unir. E aqui quando fala dado que foi lhe dado poder para fôlego, você nota que há uma permissão para que algo seja feito do que antes não era para ser feito. O texto fala aqui no verso 13 que, se possível, ele vai fazer cair fogo do céu. Você lembra quando foi na Bíblia que caiu fogo do céu? Pelo menos eu acho que pelas 3 vezes que me lembro agora, posso ser que tenha algum outro, mas você pode lembrar. A primeira vez foi na cidade de Sodoma e Gomorra. Lembra disso? Fogo veio de Deus e destruiu todos. Perdão, 4, lembrei agora de mais um. Eu vou lembrar aqui os 4 e se você tiver mais algum, quiser colocar nos comentários, irmão Abel, tinha esse aqui também. Eu vou lembrar dos 4 agora, que eu falei para vocês e Deus me iluminou com mais um. O primeiro é em Ló, Sodoma e Gomorra. Tá? Quando a cidade foi destruída, veio fogo e enxofre. Fogo de lá. Quando na história de Jó é descrito sobre as calamidades que o assolam, ali de forma específica, quando vai destruir os cordeiros de Jó e as suas ovelhas, fala assim, fogo de Deus desceu. Então, destrói. Outra vez, então é fogo de Deus. Mais na frente, você encontra algo que é semelhante ao que aconteceu com Elias. Quando ele estava no Monte Carmelo, no Monte Carmelo não, perdão, ele estava em um determinado lugar, que eu não me recordo agora, e os profetas vieram. Não, perdão, foi com Eliseu, desculpa, foi com Eliseu. Eles foram até Eliseu e pediu para que ele fosse lá. Aí o homem de Deus vem para cá e ele fala, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Então vai ali e consome aquelas pessoas. Eu falei 4, não foi? Disse 3 aqui agora, faltou uma. Ah, irmão, me fugiu da mente. Eu não estava com a mente de falar sobre Jó. E Jó veio na mente e aí eu falei dos demais. Mas vamos lá, vamos ficar com esses 3. Sodoma e Gomorra, Jó e Elias. Tá? Se vocês lembrarem de mais algum outro, que eu estava com 4 aqui, como eu não numerei e eu também não esperava que fosse fazer esse comentário, veio na mente agora. Então assim, quando aqui em Apocalipse fala que ele vai fazer descer fogo do céu, ele vai mostrar que agora aquele poder que, de acordo com Ellen White, em Profetas e Reis, foi limitado, porque ele queria de fato tocar fogo ali, para mostrar quem era o Deus verdadeiro. Lá, lembrei, irmãos, agora, foi de Elias, por isso que eu estava com Elias na cabeça. Elias, no Monte Carmelo, tá? Veio fogo também ali. Lembra-se quando eu estava com os profetas de Baal? Quando ele fala assim, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então vamos lá agora, numerar direitinho. Primeiro, a história de Sodoma e Gomorra. Depois, a destruição das ovelhas e gados de Jó. Depois, Elias, quando no Monte Carmelo ali desce fogo para consumir o holocausto e mostrar quem é de fato Deus. E Eliseu, para testemunhar que ele era profeta de Deus, quando ele fala assim, que desça fogo do céu e consuma a todos. Então, e aquilo aconteceu por 3 vezes, se não me foge a memória. Então, assim, obrigado, Senhor, porque me fez lembrar. Mas eu acredito que vocês iriam contribuir aqui com algum comentário sobre esse assunto. Então, atribuía-se que ao fogo do céu era uma demonstração de uma evidência divina. E quando Satanás fizer isso, nesse capítulo 15 de Apocalipse, ele vai mostrar para muitos que ele é Deus, que ele de fato é. Lembre-se que o próprio Paulo fala, né, em Coríntios 11, 14, 2 Coríntios, a segunda carta, quando ele fala assim, e se possível, não é de admirar-se que o próprio Satanás se transfigura, e Ellen White descreve, que ele vai parecer representar a Cristo e um anjo de Deus. Então é nesse engano que as pessoas que estiverem hoje amarradas às cadeias do pecado, por alguma coisa acariciada, elas não irão se conseguir suportar. E é nesse aspecto que o divisor de águas surgirá no tocante em aqueles que amam a Deus e aqueles que amam ao diabo. Lembre-se que a Bíblia fala assim, eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E por se aumentar a iniquidade, o amor se esfria. Então, na proporção que a maldade aumenta, intensifica, a bondade e a atuação do Espírito Santo
também é subtraída. Se você busca o Espírito Santo, você o terá com mais força. Considere, quando Cristo disser, sai dela, povo meu, ele vai falar para todos os que estão em várias denominações. E deixar claro aqui, não são os que guardam o sábado, são os que estão lá e vivem sua fé sincera. E Cristo, por sua misericórdia, fará o seu último chamado. Eles conhecerão a verdade, porque a primeira mensagem do anjo, de Apocalipse 14, é dizendo assim, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Quem reconhece a Deus como Criador, reconhecerá o sábado como um mandamento que leva a pessoa para o Criador. Então, sairão de lá. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou diminuindo com isso a importância do sábado. O selo aqui é aqueles que diferenciam entre os adoradores de Deus e os adoradores da besta. E muitos que não estarão guardando o sábado sairão de lá, se unirão ao povo, crendo que agora estão com a verdade verdadeira e não com a verdade que tinham-se iludida, ilusória. Então, assim, o meu apelo de todo o meu coração, leia a santa, boa e agradável palavra do Senhor. Ela liberta você, ela lhe faz ter consideração para a verdade que Cristo quer lhe ensinar. Eu louvo a Deus porque eu fiquei aqui até agora, irmãos, são 4 horas e, no meu relógio ali, 4 horas e 10 minutos. E eu ainda publiquei o vídeo, mas eu passei o dia todo aqui estudando, mas olha, foi a maior bênção. A Fanny Crosby, uma cantora extremamente espetacular, que praticamente nasceu cega, né, perdeu a sua visão com 1 mês, ela chegou a descrever o seguinte: a minha maior bênção foi a perda da minha visão. Eu cheguei a dizer que essa minha enfermidade, que eu estou com pneumonia, seja para a glória de Deus. E eu passei a tarde aqui, não costumeiro ficar aqui, mas eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu de aprender coisas para passar para vocês. E eu peço de todo o coração, viva a santa, boa e agradável palavra de Deus. Não a negocie por nada. Creia no que Ele deixou revelado. Cristo quer nos salvar, irmãos. E eu vou dizer para vocês alguma coisa do fundo do coração. Cristo está muito mais disposto a nos salvar do que uma mãe de tirar um filho de um incêndio pegando fogo, de um local pegando fogo a ponto de em chamas consumir o seu filho. Por mais que uma mãe e um pai esteja disposto, Deus está muito mais disposto, porque o seu amor vai muito mais além. Então, o amor é que deve nos levar a uma conexão com Cristo. A liberdade que Ele nos dá é o conhecimento de sua palavra. O próprio texto fala, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o meu apelo aqui a você é: reconheça Deus acima de tudo. Fique do lado de Deus. Leia a sua palavra com sinceridade e com seriedade. Busque em Cristo o perdão e, por favor, do fundo do meu coração, entregue o seu coração a Ele. Que Deus te abençoe e que esse assunto dessa lição de ontem, que eu vou fazer ainda de hoje, vou tentar fazer hoje, que eu tenho que ler muitas coisas, mas é muito gratificante. E que Deus seja louvado pelo estudo de hoje. Se você gosta desse comentário, desse vídeo, irmãos, curta, compartilhe esse vídeo, coloque para com que ele alcance mais pessoas e que Deus, através desse vídeo, seja evangelizado, seja levado a sua mensagem, melhor dizendo, e que nós possamos fazer o seu trabalho para a honra e glória do seu nome. Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos liberta e queremos, através dela, conhecermos verdadeiramente a liberdade que só Cristo pode nos dar. Obrigado a Deus por essa palavra, obrigado pelos teus conselhos, nos livra do poder do mal, Senhor, e nos dá uma tarde com a tua presença. Guarda os teus filhos que irão assistir este canal e todos os outros filhos, Senhor, que estão ocupados neste momento, mas que eles estão espalhados em toda a face da terra, que eles tenham em seu coração o desejo e o despertar do Espírito Santo para serem chamados para estar ao teu lado, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Peço perdão, irmão, o telefone tocou de novo. E eu vou atender agora. Bom dia para você, uma boa tarde para vocês. Deus muito te abençoe e até o próximo estudo. Até logo.